Boa noite, pessoal. Estamos aqui nesse dia 17/10 para gravar mais um podcast com os nossos queridos professores de redação do AprovaMed Campina Grande, professor Hermano Oliveira e professor Leonardo Queiroga. Hoje a temática, pessoal, vai ser sobre a redação. Estamos chegando perto da prova e eu acho que vocês ficam naquele suspense, naquele interesse maior sobre o que é que vem de tendência e o que é que a gente pode esperar da prova. Óbvio que ninguém tem uma bola de cristal, ninguém fala do lado do presidente Lula, mas a gente trabalha com isso, a gente analisa as perspectivas, né? E vamos aqui trabalhar com vocês da melhor forma possível. E aí, Leonardo, o que é que a gente tem de comentários sobre a cartilha do participante? Primeiro, o que danado é a cartilha do participante? Porque assim, acho que a grande maioria dos alunos não deve saber. E por que ela é importante para esse contexto dessa análise acerca da redação no Enem? Bom, primeiro agradecer pela participação aqui, saudar a esse rapaz que em off estava dizendo que ia acabar com a parceria, né, que não me aguenta mais, gente, pelo amor de Deus. Rescindiu o contrato, mas enfim, de forma muito serena. É muito bom ter um espaço de discussão. Acho que enfim, a ideia do nosso podcast, nós já fizemos alguns aí, né, Potita? Hermano participou também ano passado, foi? A gente teve também, nesse mesmo momento, próximo do Enem, né? Pensando na perspectiva. Curiosamente, era o propósito, não é? Era. Sobre redação. Discutir linguagens. Esse foi apresentado pelo nosso patrão. Foi. Lembra disso? O senhor tá querendo rescindir o contrato? Eu tô enchendo sua bola, mas ele tá a cara dele. Foi com o patrão, né? Foi. Com o patrão 2. Não, exatamente. O patrão. Mas, de forma muito séria, primeiro, acho que é importante pensarmos, claro, não há, como o Potita ressaltou, nenhuma ideia de ficar especulando o tema. Não, a gente vai fazer uma análise aqui, né, do que vem sendo cobrado, né, pelo Enem, perspectivas, eixos temáticos, passeando aqui também, dialogando com algumas temáticas que foram abordadas por alguns sistemas de ensino. E aí, Potita, para de forma mais direta responder a tua pergunta, a cartilha do participante é um documento oficial, todo ano é publicado, né, pelo INEP. E o que é que contempla essa cartilha? As informações mais elementares, né? Por exemplo, quantas pessoas corrigem a redação, como é que você pode zerar a redação, né? O que é que cada competência vai abordar, o que é que cada competência vai explorar. Então tem um caráter bem didático. É bem verdade, né, mano, que não há muita diferença. Se o aluno já conseguiu ver outras cartilhas de outros anos, não tem muita inovação. Agora, a gente sempre sugere em sala de aula, eu e a Hermano, que o aluno dê uma olhada na cartilha, mesmo ela não tendo tanta novidade assim. Por quê? Principalmente aquele aluno que está ali, às vezes, perdendo ponto, Potita, na argumentação, por exemplo, na competência 3. Eu sempre estou tirando 920, por exemplo, ou até um 960, estou perdendo pontos na C3, né? Por quê? Porque a cartilha, ela sempre coloca redações 1000 do ano anterior. E aí, Leonardo, mas a redação 1000 a gente pode achar no Google e tal, certo, mas o INEP faz comentários. Então é sempre bom a gente ter a redação 1000 como uma referência, como um parâmetro, né? E acima de tudo, é um documento oficial, quer dizer, é um norte que nos dá, né, para trabalharmos melhor a redação. Então, eu acho que é absolutamente fundamental. Enfim, é um prazer estar ao lado dessa referência. Eu estou falando com ele não está nem olhando para mim, tá vendo? Os bastidores disso precisam ser mostrados. Pelo contrário, eu estou tentando só encontrar no próprio site para sinalizar, né, o percurso que se faz. Eu coloco no link do... Você está falando com o cara que é da tecnologia, você acha que ele não vai colocar? Você está achando que ele não vai colocar? Mas desculpa, era mais esse ponto. Mas é isso, era só ele falou a questão da cartilha, enfim, dizer que é um prazer estar, né, dar aulas, enquanto ele quer rescindir o contrato comigo, eu quero, né, vamos negociar os bastidores aí, mas é sério, é muito bom trabalhar, e assim, o caráter de trabalhar com essa referência que é Hermano, é exatamente esse, é um caráter da gente pensar junto, né? A gente brinca, momentos de seriedade, momentos de mais reflexão, de menos, né, reflexão, mas enfim, é um momento muito legal. É mais uma vez uma honra estar aqui. Enfim, passa a bola para esse cidadão. A cartilha do participante. Você vai falar também de outras coisas, a parte mais estrutural da redação, enfim. Eu acho que eu sigo muito esse ponto que vocês sinalizaram. Acho que a palavra da vez para esse momento é sobre perspectiva. Porque se a gente assume esse viés de que o que a gente vai propor aqui é um olhar, é um ponto de vista,
A gente evita qualquer expectativa do que se assiste, mas mantém aquilo que a gente faz em sala de aula, né? Que é uma discussão muito mais assertiva. Isso. A nossa preocupação é de que modo a gente consegue ser assertivo, de modo que os alunos consigam compreender. Então, agradeço. Eu acho que espaços como esse, sobretudo quando a gente pensa, né? O que o Aprova tem feito com a área de linguagens. Pronto, perfeito. Que é dar o devido valor que a área assume. Então, para mim, claro, né? Com todas as... com todos os conflitos que a gente tem na própria área, eu acho que situações como essas, de manter no podcast, que, como vocês sinalizaram, tem um público bem... Tem consumidores de podcast. Exatamente. Né? Há quem consuma, então Exato. É interessante trazer também esse... sair da sala de aula, né? Do muro ali da sala de aula. Então, ainda dentro desse ponto, agradeço Potita pelo convite, e é sempre bom estar com o Leonardo, né? Não é. Você estava negando isso, você deixa coisa de ser falso, demais com o rapaz. Leonardo, trabalhar com o Leonardo é isso. Mara é sala... referência moral, e não que os outros não sejam, mas Mara é referência moral e ética do Aprova Med. E ela, né, ouviu você dizer que estava para rescindir o contrato. Você também ouviu, Potita. É porque é muito trabalho, a gente está em várias telas, né? Aí agora, diante das câmeras, ele está negando. E está com o Leonardo, Mas ele está tudo em bem. todos os lugares. Tá certo, tudo bem. Ok. E aí, o ponto, já que Léo sinalizou, acho que falar sobre a cartilha, e sim, eu defendo demais a importância de o aluno baixar, de consumir essa cartilha, por quê? E aí é um ponto que eu acho muito válido com relação ao Enem. O Enem é um exame extremamente transparente. Acho que a transparência que a gente observa no Enem é, no próprio site, ter documentos que orientam como a prova é corrigida, a parte ali da TRI, a questão objetiva, e como é que essa cartilha explica, como o Léo sinalizou, questões que, a princípio, seriam vistas como triviais em sala de aula. Você não comenta, você não... Obviamente, por uma questão de metodologia, de interesse em sala de aula, às vezes o professor não comenta que são 2 corretores, por exemplo, a dúvida em do sala aluno, de aula. por que a minha média foi 940? Enfim, a nota quebrada, digamos assim. Até porque né? Em sala de aula, né, pensando na própria dinâmica da escola, a gente não tem esse movimento. Você vai, até mesmo numa prova, você vai, corrige com o Leonardo, pronto, é aquela nota. A sua redação não vai passar por Hermano, não vai passar por Nathalie, enfim. Então, eu acho que consumir a cartilha é a possibilidade que o aluno tem de entender como é que o texto dele vai ser corrigido. Não é um documento que didatiza. Então a cartilha não vai didatizar, dizer o passo a passo, como é que se escreve. E por isso muita gente não quer ver. Então quem está nos assistindo, ouça o que a irmã está dizendo. Quer dizer, ela não vai te ensinar a fazer a redação. Isso. Mas ela vai lhe ajudar. Ela indica justamente como o seu texto é corrigido. Exatamente. Então ela vai muito no caráter dos critérios. Exato. Quais são os critérios, como é que a sua correção é avaliada por cada competência. O que faz a redação ser 1000, quer dizer, eles selecionam geralmente 10 nessa faixa, né, de 12 redações e os comentários. Gente, peraí, essa redação aqui você pode até não concordar que ela é 1000. Inclusive tem uma redação lá, não sei se eu comentei em off com a irmã, que particularmente ela é estranha aquele modelo que a gente espera de uma redação 1000, né? Mas ela atende, exatamente. E aí o aluno precisa entender, você deve estar lembrado de uma aula, Potita, que nós trabalhamos uma redação 1000 sem dizer ao aluno que era 1000 de 2022, não foi? Foi. Uma bem diferentona. Nessa redação aí, se eu levasse uma redação dessa para a irmã ia criticar. Se eu levasse essa redação para... observava a autoria. Exato. Se eu levasse essa redação para Leonardo, ia criticar. E a redação atendeu aos critérios. Então, a importância dessa cartilha é absolutamente fundamental, principalmente para o aluno entender, peraí, o que é que eu preciso fazer para atender plenamente a cada uma das competências. E aí, o Potita, no início, falava sobre o que é que vem de novo, né? Isso. Pronto. Aí, na cartilha, o que é que a gente vai observar de novo? Justamente na seção voltada às redações nota 1000. Exato. É pensar quais critérios os corretores tiveram, em algum momento, para demarcar que aquela redação, independente de como o Léo colocou, às vezes a gente meio que discorda, mas atendeu as 5 competências, 200 pontos em todas elas, então passou pelo crivo. Isso. E aí um ponto que a gente analisava em sala de aula, e aí Léo confirma, foi justamente o caráter da intervenção. Por um tempo a gente voltou atrás na intervenção, a gente orientava muito esse caráter de trazer um aposto para justificar a escolha do agente. Governo federal, isso. Órgão responsável, E aí a gente entendeu que essa construção era muito recorrente. E aí o que é que o INEP faz?
pelo menos o que é que a gente consegue inferir da cartilha. Aquele aluno que acaba trazendo uma estrutura que diferencie do que é recorrente, aí já toma como padrão. Então, por exemplo, o que é que a gente observou? O efeito do efeito, não foi, Léo? Que até então não era comum, não era recorrente. E aí a gente passou a levar para a sala de aula essa perspectiva de vamos montar uma intervenção em que vocês tragam o efeito do efeito e aí ajuda na C3, porque ele faz a dialoga. retomada e retoma algum repertório que foi usado antes. Né? Pronto, e aí é o bom. Ele retoma qualquer repertório utilizado. Isso. Então ganha tanto na C3, que é um projeto, e ganha na C5. Deixa eu só voltar aqui rapidinho para Hermano, a gente não combinou, mas ele falou uma coisa que é fundamental, agradecer. Acho que a gratidão é fundamental. Em 2024, a gente está praticamente, né, às vésperas do Enem. Pelo AprovaMed, a gente realizou 2 eventos voltados para linguagens, claro. O segundo foi Linguagens e Humanas. E assim, de público, eu quero agradecer, né, tanto o evento que esse rapaz aqui foi o grande idealizador, que seja... Essa cabeça, né? Essa ele pessoa. foi o cara... Leonardo, mas se não fosse Potita, o evento Catarse, que foi voltado para as artes, que é um calo para muita gente na prova de linguagens, são 4 questõezinhas. Eu sei que o nosso foco hoje é redação, mas eu queria fazer esse registro. Né? E esse rapaz, não, vamos fazer. E foi o evento. Foi. Enfim, eu só já lhe parabenizei várias vezes, já lhe agradeci várias vezes. E o segundo evento também foi legal, foi pouquinho tempo, mas né, porque tínhamos colegas de humanas. Então, assim, esse protagonismo, Hermano. E aí a gente está num público, está voltado para um público que quer medicina, claro. Meus queridos e minhas queridas, quem assiste nossas aulas sabe disso. Ou você estuda linguagens, ou você vai ficar pelo meio do caminho. Então, o aluno brasileiro já entendeu que para alavancar a minha média, eu preciso ter uma nota alta em redação. Então, se eu penso em medicina, a gente está pensando em 920 mais, pelo menos. Né? E eu preciso, claro, matemática. Legal, matemática faz a média. Né? Mas não é só isso. Não é só isso. Então, e aí, mais uma vez, né, fico muito grato, muito à vontade, me sinto muito, muito feliz, porque a gente dá as ideias, a prova não só acolhe as ideias, como a gente realiza muito bem isso. Então, assim, é muito bom. Outra coisa, estamos aqui hoje, como o Hermano falou, dialogando, porque o podcast, a gente falava aqui em off, essa plataforma, né, que pode ser só áudio no Spotify, pode ser audiovisual no YouTube, mas é um espaço de discussão. Então, eu digo o seguinte, né, se a gente tem o que dizer, com qualidade, com mínimo conteúdo, vamos dizer. Sim. Né? Vamos dizer, a gente não teve o tempo que a gente queria ter para fazer uma análise mais aprofundada, que a gente está soberbado de coisas, chega Enem, chega vestibular da Facisa, né? Enfim. Mas a gente está aqui discutindo a partir do embasamento, então pessoas podem consumir a nossa análise. Isso é fundamental. Então, de público, eu queria deixar esse registro, agradecer pelo protagonismo e dizer a vocês que estão, né, nos assistindo. Linguagens é a diferença. Só uma coisa que eu disse até no aulão. No 4º simulado SAIS, fizemos o 6º agora, não foi? No 4º SAIS, o aluno que tirou a melhor média em natureza, todo mundo quer gabaritar química, física, biologia, o aluno com a melhor média, foi divulgado isso, não o nome do aluno, né, mas o número da inscrição, ele ficou, no geral, em 13º lugar. Ele foi a maior média de natureza de todos os alunos que fizeram o simulado. E por que ele não ficou no top 10? Porque a nota dele em linguagens não foi das melhores. Tirou uma nota legal em redação, 960, salvo engano. Então, gente, linguagens, a tua aprovação, o teu sucesso, tá, em medicina passa pela nossa área. Que é bom estudar, ler textos para quem não é leitor? Não, não é. Mas se o seu sonho, se o seu foco é medicina, meu amigo, senta a bundinha na cadeira e vamos estudar linguagens. Vamos lá. Agora fazendo um recorte acerca dos últimos anos do Enem. Hermano mandou um roteiro, mas vamos improvisar esse roteiro. Né? Vamos tirar. Não tira a Hermano do roteiro. Ele não segue script. Vamos tirar a Hermano do roteiro aqui, porque a gente não segue roteiro aqui. Eita, lascou. Vamos lá. Mas vamos lá, Hermano. Olhando a tendência dos temas do Enem dos últimos anos. Por que o tema do Enem do ano passado pegou tanta gente de surpresa? Eu tô aqui com ele aberto, só para lembrar os alunos. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Por que esse tema pegou tanto aluno bom e por que os alunos sentiram que ele foi muito diferente em relação aos anos anteriores?
Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que considerar é pensar no papel da redação. A redação é o único momento que a gente tem aí uma prova discursiva. Sim. E aí é muito mais por uma questão de imposição do Ministério. Até então, não havia em concurso público pensar numa prova discursiva a nível de redação. Traz redação. E aí, até para chegar à sua pergunta, se a gente parte do princípio de quando o texto dissertativo argumentativo entra na configuração do Enem, ali em 98, pensando, é o único momento que o aluno tem para demonstrar como é que a escola conseguiu essa formação cívica. Porque, se você for pensar, o texto dissertativo argumentativo é muito parecido com o artigo de opinião. Só que o que é que vai diferenciar? É que no texto dissertativo argumentativo o aluno obrigatoriamente precisa intervir. E na intervenção é o momento que ele mostra que ele tem ali uma formação cívica, que ele consegue se engajar socialmente. Então, a partir do momento que o candidato já começa, e aí a gente vai pensar, né, meados de 2011, quando o Enem passa a assumir esse caráter de instrumento de ingresso, que é o que a gente, enquanto educador, vai perdendo um pouco. A redação passa, ela se torna muito mais mecanizada. E aí os alunos vão em busca desses instrumentos, porque eles querem dos modelos, porque o gênero passa a ser muito panfletário. Então, se você for observar, joga na internet, você consegue tranquilamente ter infográfico explicando a estrutura da redação, você consegue acompanhar a videoaula trazendo macetes, orientações. E aí, como se chega muito mais nesse... O aluno tem mais acesso ao aspecto estrutural do que o próprio conteúdo, ele vai se prendendo à estrutura. Então, se a gente for observar, olha só como foi E aí, só para resgatar a frase de 2023. Desafios, a gente tem um comando, para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Primeiro ponto que a gente tem que considerar, toda redação, ou melhor, a proposta de redação do Enem se constitui a partir do binômio problema-solução. A solução, isso aí, galera. A solução está ali na C5, que eu mostro, e aí o INEP espera que a solução seja exequível. Só que na questão do problema, que é o que às vezes acaba pegando o aluno, e aí o descontentamento com relação à estrutura foi, a gente tem uma estrutura mais longa. Isso. Então, se a gente for pensar em termos de construção da própria frase, é uma frase longa. A gente tem um comando desafio, mas não é só desafio, é desafio para enfrentar, desafio para combater, desafio para resolver. Para minimizar. Para minimizar. Então, o aluno vai... E ele foi orientado em outro momento que ele precisa fazer seleção das palavras-chave para colocar na redação. Então, é palavra-chave demais para a redação. Desafio para minimizar, como o Léo colocou. Invisibilidade. Aí a gente já tem um outro vocábulo. Que invisibilidade já aparece em outro momento, né, Léo? Apareceu em 21, né? Apareceu, pronto. Invisibilidade e registro civil. Isso, era esse momento. Então veja que tem o caráter de invisibilidade, então é desafio para minimizar, como você colocou, a invisibilidade do trabalho de cuidado. Mas não, é um trabalho imaterial. E aí só um gancho. No processo da correção, foi que se observou, muita gente teve dificuldade e aí tangenciou, porque não era o trabalho no geral. Isso. Era uma coisa muito mais específica, o trabalho de cuidado. Então, só para concluir, muita gente ficou na ideia de, não, a mulher trabalha mais do que o homem, aquela coisa bem comum, senso comum. A mulher trabalha mais do que o homem e ganha menos. Então, e aí, irmão, só para devolver para você, nos 3 últimos anos, né, a primeira aplicação, eu tô colando aqui, 21. Invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania. Olha o tamanho da frase temática. A gente tem falado isso nas aulas. E tinha 2 pontos, né? Exatamente. 22. Medidas para enfrentamento da recorrência... Não, perdão. PPL. Os desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais. Então, há uma tendência, a gente está aqui analisando, de que nos últimos 3 exames, primeira aplicação, a frase temática, e aí vai dentro do que é irmão. Isso dificulta para o aluno. E aí, eu acho que o ponto que mais dificultou foi justamente essa perspectiva de o que é o trabalho de cuidar, que é um trabalho imaterial. Exato. E quando se problematiza, né, a nível de social,
o imaterial não é recorrente, não é uma discussão. Muita gente não porque vê como um problema. porque a gente naturaliza. Exato, já tá O naturalizado. imaterial é aquilo que não afeta, porque já parte do pressuposto de que existem indivíduos que assumem, e aí a mulher. Por isso que nesse caso, como o Léo sinalizou, a dificuldade foi entender essa perspectiva do trabalho de cuidar. Isso. Que aí a literatura, e Léo muito bem, ele tem propriedade. Ele vai debochar agora, vá. Começa o Ele deboche. tem propriedade O corpo para deboche isso. agora, vá. Traz muito perfeitamente esse caráter do imaterial. O que é o trabalho imaterial? O que é essa questão simbólica, né? A gente vive uma sociedade que banaliza muitos problemas, né? Que invisibiliza, no dizer de Jamila Ribeiro, e que a mulher que cuida não é problema. Então muita gente Porque não é um trabalho, Exato. né? Se não há aí a questão do retorno financeiro, então não é um trabalho. Sim. É um cuidado. Tanto é que a própria proposta trazia trabalho de cuidado. Então eu trabalho a partir do momento que existe uma recorrência, tem uma carga horária específica, tem uma demanda, tem ali operações que devem ser realizadas. Então, te respondendo, Igor, o ponto foi justamente focar nessa perspectiva do trabalho de cuidar, que foi o que gerou aí. E aí um ponto, né? Que trabalho é esse que só é realizado pela mulher? Obviamente, e aí é pensar, a própria estrutura da proposta tem de ter textos de apoio, que são os textos motivadores, para trazer o mínimo de informação para o candidato. Então havia um caráter de um texto informativo de explicar o caráter de como é distribuído o trabalho de cuidar, mais realizado por mulheres, esse trabalho o doméstico. Então, ali trazia um pouco dessas informações. Mas também tem um outro ponto, Igor, que entra também sobre os temas que são apostas no ano. E aí, por isso que eu, particularmente, e a gente leva isso para a sala de aula, evitar essas construções, porque pensar muito, né, em temas que são esperados pelo ano acaba meio que distraindo o aluno. Sim, com porque ele certeza. já vai na expectativa. E aí ele se depara com uma redação como essa. Quebra a expectativa, começa a prova mal, pressionado. Exato. E não consegue. Tanto é que você está fazendo, acho que foi orientação sua, não me recordo, de os alunos estão produzindo redação de temas que já caíram. E aí quando aparecia para mim, antes de corrigir, eu perguntava, e aí, como foi? Aí eu me senti melhor. A questão da mudança, né? De perspectiva mesmo. Saiu de lá parece que não sabia, não entendia o que era, e quando vai para uma situação que já tem ali leitura, informação, ele consegue dar conta. E eu acho que o que a gente percebe muito também nesses temas, que eu acho que você puxou bem, além de frases temáticas longas, frases temáticas bem específicas. Por exemplo, quando ele fala aqui trabalho de cuidado, não é só o trabalho, é o trabalho de cuidado realizado pela mulher. Não era um tema muito genérico. Aí você pega 2022, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Aí, essa aqui tá bom, amplia um pouco mais, mas o de 2021, invisibilidade e registro civil. Você não tinha como fugir disso, assim, do registro civil, dessa parte da documentação. Então, eu acho que essa tem sido também uma dificuldade para o aluno, né? E, além disso, Léo, a gente percebeu também que alguns alunos, em 2023, e a gente já fazendo uma projeção para 2024, acabaram se perdendo com relação a essa questão de pegar redações modelo. Sim. Assim, qual a sua dica acerca disso? E assim, quais dessas armadilhas que tem na internet? É porque eu acho que tem muito papo marçal na internet, de redação. Aí o que você tem de sugestão para o aluno disso? Eu vou começar a rir aqui. Pablo Marçal. Mas ele não ganhou eleição porque conexões não foram feitas. Ondas. As ondas não atingiram. É porque precisava atingir uma certa frequência. As ondas só foram 20 e poucas. Aí não teve ressonância. Isso é outro podcast. Mas vamos lá. A gente tem batido muito em aula, eu e a irmã, na perspectiva de, e claro, quando a gente faz os atendimentos, de que, primeiro, o aluno precisa ter o seu modelo de redação, o seu estilo de redação. O que acontece, e é muito, muito comum, e a gente percebe, eu vou dar 2 exemplos que eu me lembro aí, as correções, o aluno trazer o livro A Utopia. No livro A Utopia, Thomas More, né? Thomas Morris, isso.
idealiza-se uma sociedade sem problemas e tal. No entanto, aí você joga o problema, que é sempre um problema, como a Hermano colocou. E normalmente, só te cortando, traz a frase temática. Exato, copia e cola. Copia e cola. Ctrl-C, Ctrl-V. Eu cansei de ver isso nos processos anteriores aí. Outro exemplo, esse é uma forçação de barra. Uma referência à tela expressionista, o grito. Na tela expressionista, o grito, o autor coloca as angústias da sociedade e tal. Gente, é óbvio que você vai ter prejuízo, sim. Não está dito explicitamente lá na cartilha. E nós, quando a gente tem as formações aí para os processos seletivos aí, o que é que a gente observa? A gente observa que o aluno 1000, quando a gente observa a cartilha do participante, ele não vai trazer coisa pronta de internet. Ele tem até um repertório, vou dar um repertório aqui, que é Coringa, por exemplo. Né? Uma Constituição, por exemplo. Bem Coringa. A Constituição é um documento oficial, meu irmão. A Constituição ela pode ser usada. Agora, o que vai torná-la Coringa ou não é a maneira como você vai usar. Né? É a proficiência. Exatamente, é o uso que você vai fazer dela. Então, a dica que a gente dá, eu digo sempre isso. Tentem você, e aí, na condição, a irmã estava debochando da literatura, eu tenho me esforçado ao máximo, tanto em literatura quanto em artes, para que o aluno consiga entender, por exemplo, eu vou citar depois aqui, uma ex-aluna nossa que hoje é assessora aqui, eu vou citar logo, Mariana Ferraz, né? Um abraço para ela. Mariana foi uma aluna, aqui foi aluna minha ensino médio, e aqui na Prova Med, eu nunca vi uma pessoa ter tanta capacidade, aí é leitura, aí é bagagem, aí é proficiência, de pegar uma obra literária e associar as temáticas, ou no primeiro parágrafo, ou no desenvolvimento mesmo. E aí aqui tá, meu querido, use você, faça você o seu projeto, fuja, porque se você acessar agora, você vai encontrar vários blogs citando repertórios prontos. E YouTube. Professores vendendo. E aí, uma informação que não é extraoficial, isso é fato, é óbvio, gente, que o INEP tem uma comissão ligada em TI que está fiscalizando. Meu Deus do céu, não vamos ser ingênuos. Vocês acham que os camaradas que estão vendendo e-books aí, compre o livro, R$10 e tal, a gente diz isso em sala. Então o aluno tentar autoria, a chamada marca de autoria. Peraí, eu estou trazendo a Constituição, mas o modelo com o qual eu estou desenvolvendo isso é autoral, eu estou reproduzindo outros discursos. Então o aluno tem que fugir disso. Porque por mais que não tenha diretamente eu vou citar um exemplo, né? A Constituição, aquela coisa lá, no entanto, a Constituição prevê no artigo tal, direito tal. Aí tem uma expressão que é mais ou menos assim, você vai no Google, você acha. Tal prerrogativa não se verifica na prática. É uma expressão mais ou menos assim. Quando você pega uma redação dessa, você já sabe que aquela pessoa está copiando o discurso de outros. Então, a gente tem que tentar entender, e aí a gente volto a dizer, com um público diferenciado. Medicina, meu amigo. Com todo respeito às outras áreas, obviamente, mas o aluno de medicina, ele quer uma nota, ele precisa de uma nota mais alta, ele não vai tirar uma nota mais alta fazendo um texto, aspas, comum, mais do mesmo, não vai. E eu acho que o ponto, Léo, até para acrescentar, até para desmistificar essa perspectiva de por que a gente não orienta essa questão de estruturas coringas. Quando a gente fala sobre autoria, também não quer dizer que é o texto inédito. Até porque você ninguém não vai ter. Nada. Não há como. Não, ninguém escreve sobretudo nada. Pensando que é só o texto dissertativo argumentativo que é cobrado no Enem e que é um texto que os alunos, como vocês colocaram, já tem ali familiaridade porque tem facilidade. Entrou da escola, fora, enfim, ele tem acesso a esse texto em qualquer recurso. Então, aqui a gente não está questionando o caráter de tem de ser um texto inédito, mas é um texto que você demonstre proficiência com base naquilo que você tem. E aí, não há como, e é o que a gente sempre comenta em sala de aula, um aluno que, por exemplo, está aqui com a gente, está produzindo uma redação de, vamos supor, de fevereiro até novembro, não há como esse aluno, uma vez que ele está produzindo sempre, no mínimo, 2 redações por semana, ele vai chegar ao modelo. Então, note que não há um problema quanto ao modelo, porque ele chegou ao modelo dele. Ele entendeu que determinados, tanto é que a gente tem o exemplo de Enio, ele entendeu que determinado repertório é interessante, então ele já se sente mais confortável em trazer aquele repertório. Só que o que é que a gente sugere?
Em momentos de simulado, que é o que vocês sempre lançam, tenta mostrar ali a possibilidade de trazer um repertório diferente, de arriscar. Porque pronto, aí é o momento que você tem de... Eu me saí bem com esse eu entendo, como o Léo colocou. Tem aí uma bagagem de leitura que influencia, mas às vezes não ficou muito claro numa relação com o tema. Então, eu acho que esse caráter da estrutura, o aluno sim, ele vai chegar à sua estrutura em algum momento, isso é fato, mas o problema é ficar somente nela. E em busca na internet, por exemplo, só de coringa mesmo, de como se tivesse lacunas, espaços que você pode acrescentar. E aí, como o Léo colocou, o que eu sinto mais dificuldade quando eu vou corrigir redação, e aí acho que acredito que seja mais o aspecto da maturidade. O aluno trazer, como o Léo sinalizou, uma contextualização, e aí pega a literatura, por exemplo, e quando vai dialogar com a proposta, traz a frase temática. A frase temática, quando você copia e cola, barra justamente na sintaxe. Então fica um texto incoerente. E você percebe, você corretor percebe que ali tem alguma coisa errada. O cara só fez copiar, colar... Né? E eu digo isso, essa questão do tem alguma coisa errada, como o Léo colocou, porque, por exemplo, o de 2021, invisibilidade e registro civil, 2 pontos. Aí você colocar uma frase com um tema tem com 2 pontos, você compromete a sintaxe. É complicado. Então, o aluno tem que ter essa sacada de pensar, peraí, eu preciso também manipular, que é a ideia de reformulação linguística, de alterar o parágrafo. Só antes, Patita, tô vendo que ele tá querendo armar uma pra gente, ele tá querendo fugir do roteiro. Não, é só uma dúvida. Vamos lá. Tava pensando só para lançar uma dúvida, porque eu me deparo muito com isso, com os alunos, e é uma dúvida bem sincera mesmo do meu ponto de vista, principalmente por conta dessas mudanças relativas ao Enem ultimamente, nos últimos anos. Vamos supor um tema aqui, animais silvestres. Você falar de apostas online. Não, porque eu achei que vocês fossem falar. Não, mas não, é só para debater sobre essa questão do repertório coringa. Certo. Vamos supor um tema aqui, tráfico de animais silvestres. Porque toda redação que um assessorando meu traz, toda redação que um aluno meu traz para mostrar... Rio. Aí vamos supor, você é um corretor do Enem... E você tem 1.200 redações. Das 1.200 você pega 1.000 redações que citam Rio. O aluno vai conseguir se diferenciar de alguma forma ou é muito difícil? Vamos lá. Eu vou responder, mas eu quero ver a Armando também. E aí eu vou lembrar aqui, por exemplo, você que sempre coloca nos eixos da sua redação a ineficiência governamental. Aí, Constituição. Artigo, com todo respeito à Constituição, pelo amor de Deus, tá? Mas aqui tá, você se diferencia, eu até recentemente dizia, né? Pegando a literatura, por exemplo, né? Para a irmã debochar, existe um livro que é pouco conhecido, que é absolutamente válido para você fazer a referência de um grande autor brasileiro que é Lima Barreto, em que os Brusundangas, em que ele faz uma referência numa sociedade fictícia, tudo é burocracia, nada funciona, as pessoas... Ele não cita o Brasil, ele cita, claro, ele se refere ao Brasil de forma irônica, de forma crítica. E aí vamos lá. Lá em Brusundanga, né, tudo é ruim, a sociedade, nada funciona a contento, né, enfim... Há uma diferença, sim, quando o aluno traz a Constituição, o artigo tal, ele faz mais do mesmo, eu estou lá corrigindo, aí eu pego uma redação de um aluno que... Cara, eu vejo com outros olhos. Sim. E aí, claro, por mais que o Enem coloque seus critérios, existe o critério... não, existe o aspecto da subjetividade. Sim. Quer dizer, eu vi que aquele repertório ali, olha, o aluno entende. Eu vejo algumas coisas, né? Eu vou dar um exemplo que me vem à mente aqui agora, a questão de que o Brasil precisa olhar para dentro de si mesmo e ver seus próprios problemas. Né? E aí, recentemente, eu corrigi uma redação de uma aluna no ensino médio, a menina pegou um verso de Drummond. Grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Precisamos descobrir o Brasil. E você olha para essa redação, e não é porque eu sou amante da literatura, não. Você, qualquer outra pessoa que não seja tão apaixonado pela literatura, rapaz, essa pessoa conseguiu trazer um verso, né? E conseguiu fazer o link aqui correto, produtividade no repertório. Isso diferencia. Então, outro exemplo, Potita, para ficar nessa repertórios que são sempre, quando se fala de lixo, o Oli. O Oli. Né? O Oli é um clássico, é um coringaço, né? Você falou de Rio 2, então
é preciso, e é que tá, quando a gente está em aula, eu digo sempre, pensa no teu concorrente. Pensa no teu concorrente. E aí a gente diz, por exemplo, existem alguns repertórios, nada contra, pelo amor de Deus também, Zygmunt Bauman, né? Zygmunt Bauman já houve a febre da liquidez, a modernidade líquida, a sociedade líquida e tal, só que Zygmunt Bauman meio que saturou, porque ficou massificado. E aí tem outra autora também, outro autor na verdade, né? Que vai nessa perspectiva de que o Estado é a cidadania de papel do Gilberto Dimenstein, né? Repito, um baita jornalista, já nos deixou, um cara de uma obra incrível, um grande pensador desse país. Mas a gente precisa entender que existem alguns repertórios que muita gente já tem. E repito, a nossa plateia, o nosso público, é um público que quer uma nota, claro, que atende eu citar a cidadania de papel, sim. Mas, peraí, se eu quero me diferenciar, eu estou aqui com duas feras fazendo a mesma coisa que eu, o mesmo texto que eu, que vão disputar a mesma vaga que eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que pensar em alguma coisa diferente. Então, a literatura, e aí sim, mano, quero que eu vi, é uma saída. É o que eu digo, e eu tenho tentado, não é fácil, às vezes as escolas, aqui na prova, de boa, eu tenho muita liberdade para isso, né? A gente sempre está dialogando, eu e você, mas às vezes a escola não entende isso. Leonardo, tem que correr aí, porque o planejamento e tal. Eu disse, agora se a nota da redação for boa, vocês vão querer depois, né, os louros vocês não vão me dar. Porque, claro, que o repertório diferenciado sendo produtivo, ele vai elevar a nota do aluno. Então, é isso que faz a diferença. Trazer mais do mesmo, tentar vai levar a mim, claro, pensar no outro, pensar na minha redação. Como você disse, aí, por exemplo, no caso de tráfico de animais silvestres, ao invés de você citar rio, cara, tem tantos problemas, você... Teve um episódio que teve um rapaz que trouxe uma naja, um animal silvestre, sim. É um traficado, aí, não é da fauna daqui, e você pega, o cara foi picado. Cadê o soro? Exato. E aí vai, só para lhe ouvir, lembra do que a gente já falou em aula, de que às vezes o aluno acha que ele traz um fato jornalístico, aconteceu a apreensão de, sei lá, de um animal, tarará, e o aluno acha que não é repertório. Mas é um fato e diferencia. Né? Lembra que a gente já discutiu isso em sala? Eu acho que, pronto. Essa é uma dúvida muito grande mesmo. Pois é. Mas aí é o que tá. E aí a gente volta, pegando o teu, né, o exemplo que você lançou pra gente, a própria cartilha do candidato. Isso. Um ponto que a gente tem de considerar. Na cartilha, na C2, que é justamente, analisa 3 aspectos. A compreensão que o aluno tem do tema, então ele precisa compreender o tema. O fato de atender a tipologia, que é o texto dissertativo argumentativo, então ele tem que ter marcas de dissertação e de argumentação, e repertório. Aí na parte do repertório precisa ser legitimado. Então o que é o legitimado? Tanto é que vocês trouxeram aí exemplo de fatos. Um fato é legitimado, até porque se é respaldado em alguma área do conhecimento, há uma legitimidade. Ele tem de ser aí pertinente. Então eu entendo o que vocês falam, mas discordo um pouco quando a gente vai considerar. Rio é pertinente. Não, claro. É isso que eu quero chamar a atenção, e vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. É porque ele é do contra mesmo. Rio é pertinente. O problema que a gente, e aí é o que a gente leva para a sala de aula, Léo, será que Rio é produtivo ao teu texto ou a frase temática? Também. Esse é o ponto que a gente tem que questionar. Porque, por exemplo, eu vou pegar primeiro o Waller e depois a gente fala sobre Rio. Eu me deparo com a redação quando a aluna vai contextualizar, o Waller é legitimado e é pertinente a uma temática sobre a questão de lixo. Ambiental, né? A questão ambiental. E aí o aluno sinaliza, para contextualizar, que no filme a Terra é inabitável. Fora da ficção, se depara com realidade similar. Aí eu questiono, não, similar não. Não é similar, a Terra não é inabitável. É verdade. Então é isso que o aluno tem essa transposição do repertório, sim. Então ele pode utilizar um repertório que seja recorrente, porque eu acho que maneira como ele vai usar. O modo como ele vai colocar. Aí o que a gente tenta em sala de aula, na correção, dizer, o problema não é Rio. O problema é Rio, nesse caso, e aí o que vocês falaram, Rio está tão recorrente que você não está tendo a possibilidade de se esforçar e entender como é que Rio aparece no seu texto. Perfeito. Porque o que é que o aluno tem que considerar? É ficção, é uma animação.
Então, tem a questão da animação, e aí você que é amante ali do audiovisual, tem de pensar, qual é o propósito de Rio? Então, será que o aluno consegue trazer... O aluno precisa, nesse caso, recortar enredo de modo que consiga estabelecer esse link. Sem querer lhe cortar, teve um aluno, óbvio que eu não vou citar o nome, ele está entre nós, né, um bom aluno, um ótimo aluno, foi o que aconteceu. Eu não lembro qual foi o tema especificamente, aí ele colocou Vidas Secas no primeiro parágrafo, na alusão inicial e tal. Só que ele não sabia nada a respeito, diretamente nada do livro, ele pegou, foi no Google, pá. Os trechos, né? Os trechos. Aí, pá. Aí eu, corrigindo logo, Vidas Secas, um dos meus favoritos, né? Aí eu perguntei assim, ô filhinho, você leu? Você conhece a obra? Aí vem a questão de como eu usar. Professor, vou mentir não. Eu fui no Google, tá, o primeiro livro que eu vi, eu coloquei. Esse é o detalhe. É aquela coisa, mole, lixo, tal. Mas como é que o aluno vai transportar isso de um conhecimento para o seu projeto de texto? Exato. Aí é que vem o problema. E aí, numa situação de redação, quando o aluno, que é o terrível, é um momento terrível, o texto tem que ser independente. Isso. Então, pensar, né, na própria definição de texto, né, esse elemento de tessitura, de que tem toda uma unidade de sentido, a partir do momento que eu estou tentando identificar essa passagem da ficção, do repertório, para o tema, e eu não entendi, o aluno, não, mas eu quis dizer isso, então não tá. Que é aquele momento de como se fosse uma legenda, isso. querendo ali, não faz sentido. Então, aí quando, né, há esse problema de o corretor não conseguiu compreender e que o aluno vai ter de intervir, aí a gente separa com a lacuna argumentativa, que é aquele momento que eu preciso fazer inferência, eu não posso. Mas eu quis dizer isso, sim, filho, mas eu não estou lendo mente, eu leio o texto, você não quis, você não pode até ter tentado, mas você não conseguiu dizer. Né? É um problema, competência 3. E aí, você não vai estar lá para conversar com o corretor. Não, mas eu quis dizer isso. E aí o aluno... aí tem aluno que tem que ter humildade. Isso, pronto, aí é o problema. Sugerir, né? Isso é, mano. Se o aluno se prende muito à estrutura, ele conseguiu fazer uma redação bacana, mas ele quer transpor isso para todos os outros temas, aí é o problema. Aí é o probleminha também de você ficar sempre com aquele mesmo modelo e você querer encaixar para todo e qualquer tema. Porque se a frase temática mudar a sua perspectiva, e eu digo sempre isso, né? Até eu brinquei essa semana dizendo assim, se o gênio da lâmpada aparecesse para mim, eu ia fazer só um pedido. Aí todo mundo disse, o senhor ia pedir o tema da redação. Eu disse, não. Eu ia pedir a ele que todos os meus alunos acertassem muitas questões em linguagens. Mas, professor, você não ia pedir o tema da redação? Eu digo, não. Porque se o tema vaza, eu vou nivelar o bom aluno de um aluno medíocre. Então, quanto mais imprevisível é a temática, melhor. Porque quem produziu o ano todo vai desenrolar, ele vai conseguir sair, sobressair. Vai desenrolar mesmo. Ele vai conseguir, ele tem um projeto, ele tem um modelo. A gente tem N alunos aqui, vários alunos, que tem essa capacidade. Você sugere uma coisa, eu sugiro outra, outros corretores, e ele muda, e a gente vê que ele continua com notas altas. Sim. Até porque, se a gente for considerar, claro, né, é cognição, é pensar que a atmosfera do Enem gera todo o gatilho no aluno, mas o aluno que se depara com os simulados. Exato. Os simulados, eles não têm a proposta antes. Exato. A proposta é naquele momento. E aí, quando você faz aquele levantamento desses sistemas de ensino, o SAIS, o aluno naquele dia, o dia organizado para o simulado, ele vai se deparar com um tema naquele momento. Sim. E ele não tem para onde correr. Tanto é que o do tema, né, que foi o que você sinalizou para aquele simulado aberto a prova, que foi um tema que gerou todo o impacto, toda uma comoção. Potita estava prevendo. Potita tem alguma coisa. Ele tem ainda. Que logo após, parece que ele abriu a porta. Deolano foi preso. E aí, e depois disso a discussão toda. Foi, né? Começou a discussão foi. Ele praticamente criou esse estilo do Enem, porque o Enem é o que joga, né? Que propaga a discussão e todo mundo só comenta isso. Tu tem um esquema. Eu tenho conversa com o Lula avançar. Tô achando. Vamos lançar só um desafio para os alunos, então, que eu acho que ficou interessante. Na próxima semana, todos vão levar uma redação escrita para os nossos corretores que tenha citado uma notícia. Porque muitos alunos não sabem se é uma notícia. Uma notícia ou uma reportagem. E muitos deles... porque eles ficam com medo. E outra coisa que me preocupa um pouco também, às vezes, é que na bolha, no ecossistema ProvaMed, cabine e tal, a gente sabe, enfim, da rotina absolutamente pesada de muitos aqui, de quase todos, mas às vezes ele não tem o hábito de ver um site de notícias. Às vezes a gente pergunta, vocês viram isso? Não, professor,
Quer dizer, o tempinho que tem, tempinho entre aspas, é ver rede social e tal, mas não se informa do que está acontecendo agora. A gente está no segundo turno em Campina Grande, eleições municipais. Não, mas não é só isso, existem outros fatos. Sim. Existem outros fatos sociais, políticos, E até econômicos. para confrontar, olha só, dia 5 de outubro a gente tem ali 36 anos da Constituição Federal. Pois é. Então vai pensar, a gente tem uma Constituição há 36 anos, mas o que é negado de direito? Exato, E aí o aluno provavelmente ele vai se deparar com diversas reportagens que exato. quando algum grupo social é impedido de direitos, então é pensar, ó, isso são temas que estão aí. Agora, Igor, me parece, eu acho que o aluno que tem dificuldade de trazer fato é porque pode também esbarrar na tipologia. Uhum. Às vezes, o excesso do fato Sim. pode gerar ali um teor mais narrativo. E talvez tenha receio disso. E às vezes Esse- ele pode ter receio. E eles ficam com receio também de ficar, será que eu tô inventando a notícia, tá entendendo? Alguns já chegam pra mim dessa forma, mas será que o corretor vai acreditar no que eu tô falando Porque mesmo? pensar em conceitos ali das humanidades, pensar na literatura, ele tem ali algo muito mais prático. Sim, com né? certeza. Porque tem esse e é reproduzido. Nas redações de nota 1000 é mais recorrente esses tipos de repertórios. Então acaba meio que é como se o aluno criasse Mas o uma desafio hierarquia, é bom. né? O Não, desafio eu é bom. achei O desafio é genial. bom. Aí todo mundo vai levar para a Hermano, claro, a Hermano é que vai corrigir, eu não vou, eu Mas- não vou corrigir. E aí, o que é que esse ano de 2024 nós tivemos assim de temas interessantes nos grandes modelos, nos grandes sistemas de ensino? Rapaz, muita coisa. Hermano, vamos fazer um ping-pong aqui? Vamos. Bora. Tu fala dos... O SAIS, nossa realidade aqui, né? Sim. Tivemos 6 simulados. Eu queria que o senhor, se o senhor puder, a gente não colocou aqui os simulados que a prova colocou aqui. Quantos Verdade. simulados Foram foram? quatro Tu lembra? rolando. O último foi o aberto, né? E Isso. tu tens aí como olhar, né? Tenho. A gente não pegou, não foi? Foi. Simulados já aqui do... Até do- para a gente observar a configuração da Isso, frase eu temática. terminei esquecendo de colocar. O quanto as frases temáticas desses sistemas de ensino, essas plataformas, ainda se aproximam muito dialogam, né? com Eu o particularmente, Enem. eu falo do site do Bernoulli, pode ser? A gente faz Certo. dialogando. O que predominou, Igor, no SAIS foi a palavra de comando desafios. Dos 6, né, desafios. Então, e aí é que tá também, tem uma galerinha que, por exemplo, se não aparecer a palavra desafio, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Calma, você tem que estar preparado aí para isso. Então foram 4 temáticas com desafios, né? Eu lembro que teve o terceiro SAIS, muita gente reclamou, Leonardo, os desafios para a empregabilidade em meio à automação de processos produtivos. Quer dizer, olha o tamanho da frase temática. Né? Esse último agora eu também achei interessante, porque envolve 2 coisas que a gente precisa pensar muito nesse país. Quer dizer, quem me conhece sabe, eu sou fã do SAIS. Você foi meu aluno e sabe disso. Há tempos, o SAIS para mim é o modelo. E não é porque é parceiro nosso aqui não, porque o SAIS tem uma qualidade muito boa. O Bernoulli é maravilhoso. Maravilhoso. Mas o Bernoulli e os simulados eles são um pouquinho conteudistas. Né? O SAIS é muito bom. O SAIS é muito bom. É, para mim, o mais fiel ao que é realmente a prova de linguagens. Aí o último simulado eles colocaram desafios para garantir uma educação antirracista. Você tem 2 problemas aí, quer dizer, a questão racial, né? E a questão de educar as pessoas para pelo menos identificar o que é isso. Porque quando a gente for, por exemplo, vai chamar a atenção de uma pessoa, você não deve usar o termo denegrir, por exemplo. Por que eu não devo usar esse termo? Então, o letramento racial que Jamila Ribeiro tanto fala, eu achei um tema absolutamente interessante, né? Então, o SAIS, assim, agora, outro tema também interessante, e a gente vê, a irmã vai falar do Bernoulli, eu acho que foi entre o Bernoulli, a questão de crianças e adolescentes. Sim. Né, o quarto SAIS, desafios para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. E aí o Bernoulli também faz uso. Isso. Caminhos para a proteção de crianças e adolescentes brasileiros na internet. O simulado 6 do Bernoulli. Né? E aí, o 6. Então dialoga, né? Isso. Se a gente Quer dizer, o público-alvo aí, só que no SAIS a questão é do ambiente virtual, né? E aqui a questão de proteção no sentido mais... E aí, 2014 a gente teve publicidade infantil em questão Isso. no Brasil. Então, diálogos. Léo falou sobre... Léo conseguiu encontrar, né? Um caráter mais sistemático do SAIS. O Bernoulli não. Não tem uma Mais perspectiva... diversificado, né? É muito mais diversificado. Agora, claro,
traz essa perspectiva do desafio, que é comum nas propostas do Enem, desafios, caminhos, né? Medidas. Então, o que é que o Bernoulli coloca? A perspectiva de combate aos transtornos alimentares, combate ao tráfico de animais. Só que que é o 7... Esse último foi... Pronto, aí esse foi que chamar a atenção. Comenta, vá. Pela própria dimensão da frase temática. A gente tem aí novas formas de exploração do trabalhador brasileiro. Então, aí, né, o próprio vocábulo novas teria uma outra forma, né, uma forma antiga, velha. Novas formas de exploração do trabalhador brasileiro, a ascensão da cultura de práticas vexatórias no ambiente empresarial. E aí essa perspectiva, né, sociedade do desempenho, de o indivíduo se permite, em virtude, né, dessa mudança e a questão econômica. do assédio moral, né? E aí entra, pronto, a questão do assédio moral, uberização, enfim. Então, claro que a construção que não me parece muito interessante, mas os pontos para a proposta, eu achei espetacular. A gente comentou em sala, porque é isso que me preocupa, porque a gente também fica angustiado com o Enem. Não acho que a gente não fica, não, que a gente fica. Né? A gente quer o bom desempenho dos nossos alunos, claro. Uma discussão como essa só demonstra que há, exato, sim, né? Exato. Então, assim, minha preocupação, Hermano e Potita, é a seguinte: para o nosso aluno, no geral, como aí é que está a questão emocional, a questão mental. Meu Deus, que o aluno consiga abrir o caderno de provas no dia 3, né, primeiro dia de provas, de novembro, e que ele consiga, ao abrir o caderno, ver a frase temática e não ter um espanto. Né? Que seja um tema imprevisível, que não seja um tema que tenha vazado, a gente espera isso de verdade. Né? Mas, por exemplo, eu confesso a você que quando eu vi esse simulado do Bernoulli, o último simulado 7, é longo. Né, o último, pelo menos, acho que eles não vão fazer mais, não sei se fizeram, eu vou até checar, mas eu acho que não vai ter outro. A frase longa, não há nenhuma palavra que é o aluno, desafio, comando, medidas, ações e tal, não há. Né? Há mais essa questão de ascensão. Então, exato, o que é que leva a esse aumento? Novas formas de ascensão, quer dizer, aí o link ele tinha que fazer, os 2 pontos, né? Novas formas de exploração, quer dizer, o trabalhador sempre foi explorado, né? Mas a ascensão de uma nova cultura, quer dizer, uma cultura que está em crescente, né? Ou seja, eu achei muito bem construída a proposta, e é que está. Quando a gente comentou isso em sala, os alunos, eita, caramba, tal, não sei o quê. Ou seja, o nosso receio é que esse espanto não seja tão forte, tão impactante. Porque aí você, por exemplo, o aluno que pega uma proposta dessa, que não pode, obviamente, consultar, ele vai demandar mais tempo. Sim. Né? Ele vai ficar, claro, existe o caráter e pensar também na configuração da proposta. Então vai ter ali um infográfico. Isso. E aí é interessante pensar, o aluno foca também em leitura de infográfico para entender, né? Porque o infográfico ajudava, irmã, nessa proposta, eu te mostrei, era uma charge, acho que era o último texto motivador, que era exatamente um patrão obrigando, fazendo o funcionário de palhaço, quer dizer, obrigando essa prática vexatória. E aí clareou um pouco, mas muita gente ficou, peraí, mas eu tenho que abordar o que é aqui? Até porque, se a gente for considerar, pelo menos seguindo estrutura, não é comum uma charge vir como texto. Exato. Não é recorrente não é esse recorrente. tipo. O infográfico, sim. Porque é mais visual, né? Você tem a questão de números, mas é mais visual. Charge não, porque demanda leitura, compreensão, que não é necessariamente aquela específico da redação, né? Isso. Porque a redação já foca no nível da leitura e da escrita. Então, se viesse uma charge, já iria explorar uma outra dimensão. Mas eu achei essa proposta bem interessante. Bora pro Somos? Sim, Somos. Aí pronto, Somos mantém esse caráter de desafios, que é muito do Enem. A reclamação dos alunos quando fazem o Somos não é de linguagens, menos mal, é do segundo dia. Dizem, né, que o Somos, o senhor que é um homem completo aí das matemáticas, das naturezas aí, a reclamação que o aluno geralmente faz, não, professor, de boa, o Somos é um simulado tranquilo e tal, mas, segundo eles, os cálculos do segundo dia, por exemplo, são números que não são inteiros, então... Que não bate, que não é uma característica do Enem. Leonardo, eu já ouvi muito, não dá tempo, o tempo é um adversário de você no primeiro dia. Não, Leonardo, é no segundo dia, o Somos é muito, meu Deus, tal, enfim. Mas os temas, irmão, do Somos, né, nós tivemos um tema que é cultural, a gente lembra que em 2019 tivemos cinema, preservação do patrimônio histórico. Particularmente,
eu não apostaria minhas fichas, eu adoraria esse tema. Mas primeiro, pensando no alunado médio do Brasil, será que o cidadão comum brasileiro, ele sabe o que é um patrimônio histórico cultural? O que é preciso ter para ser considerado algo patrimônio histórico? Então eu acho que seria um tema... Agora, é bem verdade que estigma, lá em 2021, colocaram estigma, mas explicaram o que era estigma. Então pode ser assim. Agora eu acho um tema... Porque é Brasil. A gente vivenciou, e aí a democracia... O senhor falou aí da questão da Constituição. O janeiro de 2023, quando entraram, né? A galerinha lá entrou em Brasília depredando tudo, patrimônio histórico, um relógio que era secular foi quebrado, danificaram o patrimônio público. Então, não sei, né? A gente está vivenciando aí, né, um Enem já totalmente nesse novo governo, né, o Lula 3, não sei se o governo vai apostar, mas também temos um outro tema aqui, Armando, que eu achei interessante e também bastante estrangeirismos idiomáticos. Sim. A adoção, 2 pontos, a adoção e popularização de termos para a língua portuguesa. Cara, eu gostei desse tema porque introduziu realmente, é um problema que eu vejo hoje em dia, que, assim, tudo que é novidade, tudo que é novo, Tem a que gente ser inglês. tem que ser inglês. Assim, O próprio setor surgiu... empresarial, né, já mantém Claro. o estrangeirismo. Agora sim, tá na matriz, né, de referência, a questão de variação linguística. Sim. Então, de fato, poderia. Agora sim, um que eu confesso, o de agosto, desafios para a inserção e permanência Idoso. de idosos no mercado de Idoso. trabalho brasileiro. E deixa eu E dizer aí, uma coisa. só Fala, um parênteses, fala. Léo. Se a dinâmica do Enem, né, traz essa perspectiva de grupos minoritários, grupos que têm algum problema com direitos, e Perfeito, ainda perfeito, essa relação com o perfeito. problema, considerando, ó, a partir de 2011, né, Enem como ingresso ao ensino superior, a gente ainda não tem um olhar Para o idoso. específico. Esse, Por quê? Exatamente. Trabalho de cuidado tinha também a questão de mulheres, e aí mães, Mas a mulher que avós... cuida do idoso, não Isso. o idoso como o foco. Pronto, é isso que eu quero chamar a atenção. De trazer como aí destaque o idoso. Se a gente fala sobre comunidades e povos tradicionais, o indivíduo também poderia trazer Deixa eu esses botar lenha na indivíduos fogueira, gasolina. bem rapidinho. Fala. Os idosos, mas efetivamente, e aí a gente tem o Estatuto do Idoso, a gente, como você colocou, diversas reportagens que foram lançadas esse ano, de idosos que foram encontrados em cárcere privado. Isso. E o que eu queria só colocar eu tenho visto, não sei se é nóia minha, mas eu tenho visto de uns tempos para cá, claro que a proposta já está pronta há muito tempo, a gente sabe disso, né? Mas várias reportagens, inclusive, essa semana, um dos maiores bancos do Brasil, que é o banco o Bradesco, com uma campanha para o projeto do envelhecer, como envelhecer. Eu não lembro agora o nome. Então, assim, a gente está vendo essa discussão. Não, e é a própria questão do etarismo. Então, mas assim, entidades grandiosas, cara, somente um dos maiores bancos privados do país, quer dizer, querendo levar para a sociedade a estimular a prática da atividade, ou seja, envelhecer bem, envelhecer Esse com qualidade de discurso, vida. né? E aí temos uma autora que é a autora do livro que você debochou quando eu falei, né? A morte é um dia que vale a pena viver. Ela está pegando agora não mais da morte diretamente, mas do envelhecimento. Então a gente precisa saber envelhecer. Então é que tá, nunca foi cobrado, é um tema válido demais, é outra minoria, né? Porque o trabalho de cuidado é realizado pela mulher, a mulher que cuida do idoso, ok, mas o problema não é o idoso, é a mulher que é invisível, ou é invisibilizada. E aí, né? se a gente for considerar, ó, seria um tema que dialoga com diversos eixos. Exato, cultural, porque exato, qual é a nossa exato. perspectiva do que é ser idoso? Saiu recentemente, olha a noticiazinha aí, ó. Saiu recentemente, não vou lembrar agora. Eu vi isso, acho que foi na UOL, enfim, no G1, que durante 20 anos, nos próximos 20 anos, a expectativa média de idade do brasileiro ficará na casa dos 89 anos. Esse dado é muito forte, gente. Tem a questão de mudança na pirâmide na etária, pirâmide né? Então, etária, isso. ou seja, Então, daqui a isso 20 influencia. anos... Transição demográfica. Exato, daqui a 20 anos a expectativa média não mudará. Ou seja, o brasileiro, claro, média, 80. Então, assim, muitas notícias, então é um tema para, Depende. sabe? E claro, a literatura, enfim, música, né? Muita coisa.
É verdade. Idoso, só um conto, você que adora, vou presentear Armando com um livro de Clarice Lispector que ele ama, né? Um conto chamado Feliz Aniversário, fica a dica, muito legal, idoso. Tem aquele tema... filme também que foi com Tom Hanks recente, aquele do vizinho, é o pior vizinho o pior do vizinho do mundo. mundo, pior vizinho do mundo. Interessante também para citar. E o filme traz essa perspectiva do idoso só. A solidão. Porque a solidão da solidão, que é um problema. Que é um problema. Eu vou indicar um filme que vocês vão tirar onda, mas é um filme, claro, que tem a perspectiva do idoso com Alzheimer. Né? Pai. Que é também... Perfeito. Mas é um filme que é amor. Que é um casal, filme francês, vencedor de Oscars aí. A mulher, a senhorinha, ela vai envelhecendo, vai desenvolvendo e vai gradativamente ficando, né, bem complicada a situação. E aí você discute a questão dos afetos. O Up também, né? Up, verdade. Animações Agora eu acho que esse citam. seria bem Coringa. Up vai ser mais popular, né? Up Vai ser mais isso, popular. Mas enfim, a questão, porque é um tema que é universal na literatura, é o tempo. Então, como é que a morte, a vida e tal, como é que a gente vai envelhecer? E aí, eu não estou lembrando o nome do livro agora, eu tenho um livro em casa e não vou lembrar o nome, que ela vai dizer assim, se imagine a Ana Cláudia Quintana, a autora do A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Nesse livro que ela fala do envelhecimento, ela diz, pense nos seus desertos. Né? Pense nos seus desertos. Como é que você estará daqui a 40 anos? Você se enxerga, como você se enxerga só daqui a 40 anos? É uma reflexão bem séria. E a gente não tá... Nem a gente... Aí olha a questão do tabu. A gente não quer falar de morte, a gente não quer falar de envelhecer. Mas a gente vai. Se a gente não morrer jovem, como diria meu avô, de velho, a gente não escapa. Então, tema... Tem outro tema, irmão, do Somos, que tu quer chamar a atenção. Patrimônio histórico, estrangeirismo idiomático, né? Pautita chamou a atenção. E a inserção e permanência, né? Do idoso no mercado de trabalho. Mas esse estrangeirismo, realmente pesquisem, porque eu acho que a maioria vai... eu acho que é mais... A gente lançou esse desafio, né? Na nossa... Você tá lembrado? Não. O quê? Que a gente lançou esse desafio para os alunos nas nossas aulas. A irmã não lembra, gente, tá vendo? E as pessoas não se tocam disso, que tal que ocorre isso realmente, assim. É porque naturaliza, né? Naturalizou, essa virou perspectiva naturalizado. de língua colonizada. Então você só recebe. O nome do cara é Severino, aí Severino no Nordeste é Bio. Aí o cara abre um bar, ele não coloca o bar de Bio, é Bios Bar. Bios Bar, verdade. Cara, Campina Grande tem um Bios Bar. Como assim? Né? Bio é uma coisa bem Nordeste, né? Severino, Bio, mas esse cara não coloca o bar de Bio. Bios Bar, porque é mais chique. Na época da pandemia, o lockdown, e foi uma das palavras mais buscadas no Google. Né? O próprio vocábulo Lockdown. que remete justamente esse uso mais mundial, né, do inglês. Comprei um celular novo, eu vou fazer um unboxing. Tem que ter mindset. Mindset. Faz o M. E assim, a gente também está chegando agora no final do podcast. Eu queria também que a gente debatesse um pouco. Já tá perto. Mano, Foi rápido. Foi rápido, passa rápido, né? É o detalhe só de boa. Detalhe operando de boa. Mas assim, quais são as principais armadilhas que os alunos vão enfrentar nessa reta final? Vocês com a experiência gigantesca que vocês têm de processo seletivo, de Enem, quais são as armadilhas que os alunos não podem cair nessa reta final? Em Instagram, seja em YouTube, do que eles próprios vão fazer. E assim, o que é que vocês têm de dica para eles nessa reta final? E também o que é que seria produtivo de fazer acerca da redação nessa reta final? Eu vou me atrever, mano. Quando tá ali fazendo as aulas. Um aluno exemplar, tá tomando nota que eu de tudo ali. Fácil. Venha com essa ondinha. Primeiro, a gente até comentou em sala, eu acho que a essa altura, o que não vai faltar é aquele perfil, são os perfis que vão fazer, só gerar uma ansiedade desnecessária. Aquelas então, mensagens TikTok, sensacionalistas, né? A gente lembra do ano passado, né? Perfis oficiais fazendo isso. Né? Então o aluno fica, eita, tu viu o professor tal, professora tal, não sei o que tal, os perfis aí, e a gente volta a dizer, o INEP está de olho em tudo. Então, quanto mais imprevisível, você que fez redação toda semana, torça para que o tema seja imprevisível, seja inesperado. Porque se não for, vai ajudar aquele teu coleguinha que produziu pouquíssimo. Então, se você quer uma redação diferenciada, torça para o tema ser imprevisível. Então, a primeira coisa, é meio que, eu sei que é complicado, mas é tentar um certo afastamento. Né? Até para não gerar uma ansiedade, afastar um pouco. Das redes sociais. Aí vai assistir uma série. Porque um filme.
né? A gente tem, e é claro, você assiste a um filme, você assiste a uma série, um episódio, podcast. Um podcast, claro. Você tem construção de repertório, porque a gente está no momento, o aluno deve estar claro, o aluno está estudando. Eita, Leonardo, eu estou naquela, eu estou ouvindo uma música, posso pegar um verso da música, chega a esse ponto. O Enem é isso. O Enem é esse espírito. Eles né? vivem Enem. Então, uma sugestão, assim, e assim, claro, me preocupa de verdade essa questão mental, isso absolutamente, não é ser clichê, é verdade isso. Tem que estar dormindo direitinho, tem que estar descansado, lembrar que você vai passar até 5 horas, sei lá, e meia, no local. O local de prova ainda não foi divulgado, pelo menos hoje ainda, só próxima semana. Você não sabe se você vai estar num canto confortável, com ar-condicionado, uma cadeira minimamente acolchoada, enfim, você não sabe. Você tem que estar fisicamente bem, estar dormindo bem, estar se alimentando bem, não estar tomando nada, né, estimulante, alguma coisa do tipo. Mas acima de tudo, eu acho que as redes sociais, claro, né, potencializam essa ansiedade que não é nem um pouco benéfica para o nosso aluno. Então, e aí, claro, a essa altura, pega o que você já produziu. Então, eu produzi o quê? A gente aqui na prova, 2 temas por semana. Fora os simulados, quer dizer, foram 6 simulados SAIS e quantos? Foram 4 Ou seja, 10 simulados, quem fez os 2. Fora as temáticas semanais, né? As que a gente leva para aula. As que a gente leva para aula. A quantidade, então, peraí, qual é a área ainda? Qual é o eixo temático que eu ainda tenho dúvidas? Né? A gente percebe, eu ainda percebo isso, não só aqui, mas a irmã também deve, talvez confirme com os alunos dele, que o eixo ambiental ainda é um eixo, parece que problemático, sabe? Assim, parece que o aluno... Parece que até para o Enem. Também. Né? Então, assim, mas, sei lá, tecnologia, eu teria o que dizer de repertório, tecnologia, né? Educação, saúde, né? A gente sempre diz que a pegada do Sebrasp, né, é mais uma pegada social. Né? Se mostrou isso nos 3 últimos Exatamente, o perfil. Então, a recomendação recentemente me perguntaram, Léo, o que é que eu faço para ter um repertório social? Primeiro, você tem que saber a sociedade, o contexto social em que você está inserido. E aí eu sempre recomendo, dá uma olhada em alguns autores, como a própria Djamila, que nós citamos aqui, Lilian Schwartz, né? Outra grande pensadora, a questão dos eufemismos. Você tem o G7 Souza, que fala da elite, a elite do atraso, quer dizer, as desigualdades. Se for, por exemplo, um tema que discuta, né, um grupo social que é minorizado, que é subjugado, enfim. Afastar um pouco de rede social, para não me alongar mais, deixar um pouco isso de lado, ver, peraí, por que eu crase, rapaz? Eu erro tanta crase. Dá uma olhada nas redações anteriores. Dá uma encadernada nas redações. Dá uma olhada, esse ano uma coisa muito legal foi o caderno, né? Ideia da nossa amiga Nathalie, né? Nathalie que me aperreou tanto ano passado e esse ano tá aí, né, brilhando. Ainda tem caderno, é verdade, eu esqueci disso. E assim, pegando o gancho do que tu falou, Léo, cara, começa a acompanhar a política. Se você acompanha algum político, eu sou mais de esquerda, vou acompanhar tais pensadores, eu sou mais de direita. Exato. Acompanha. É se politizar, não é ser partidário, é se politizar. É se politizar. Eu sou uma pessoa que tem eu tenho um lado mais... Você é comunista, né? Você é comunista. Sou mais de direita, então assim, eu acompanho. Tem uma figurinha que prova que você é comunista. Eu sou comunista, né? Mas assim, acompanho e tipo... Claro. E uma coisa que eu sempre digo, todos os anos o INEP lança um negócio assim, tipo... Eu não lembro do ano passado. E não teve nada a ver com a redação. É só um distrator. É só pra tapear. E assim é todos os anos. E todos os anos eu vejo aluno caindo. Todos os anos eu vejo... eu questiono muito sobre essa ideia de cria-se uma expectativa. Né? Há esses perfis. Obviamente a gente sabe que tem todo o engajamento. Bora, então, mano, lançar um e-book, bora, a gente vai ganhar dinheiro. Tem todo um propósito. A prova pode patrocinar a gente. Bora. Dinheiro é mais importante que a ética. A gente lança uns 30 temas. Ó, Potita Potita faz a diagramação. E a gente lança 30 temas. Então, ganha dinheiro. Léo falou muito sobre o conteúdo. Eu acho que o momento os alunos, e aí pelo menos é o que eu percebo, há muito uma resistência sobre o processo de escrita. Né? Eles entendem que Léo sinalizou aí o tanto de temas que eles receberam e aí eles foram motivados a produzir diversos temas. Mas quando a gente questiona, e reescrita? Não houve. Porque para o aluno é só a ideia do produto. Então ele precisa desse texto hoje, terminou esse texto, ele errou, e na próxima semana ele vai produzir um novo texto. Se o aluno
E aí, como você colocou, há um caderno, né? Vocês, este ano, confeccionaram um caderno. Volta ao caderno e observa quais foram os desvios de norma. Porque se a gente for considerar C1, ainda é um calo. Porque remete justamente a um caráter de um problema da educação brasileira, que é trabalhar com a variedade de prestígio. Então, se o aluno se depara com as redações produzidas e olha somente para a norma, aí vocês sinalizaram o crase. Então vamos pensar, o que é mais recorrente de erro? Concordância verbal, concordância nominal, crase, essa parte mais de gramática, de pontuação. Então essa parte de gramática revisa. Porque às vezes o aluno, até isso, se a gente está falando sobre estrutura, às vezes até a estrutura sintática dele é recorrente, aparece em outras produções. Então, se ele faz isso, eu acho que ele ganha, né? Naquilo que às vezes acaba faltando, que é a C1. Às vezes a gente se depara com aluno que escreve muito bem, mas na hora, pelo nervosismo, não conseguiu passar, ou passou a limpo, porque na hora ele não vai conseguir perceber, né, o desvio, ele precisaria deixar o texto dele de molho, só que não há tempo para isso, né? A não ser que ele consiga. Inicia a redação com a produção, vai resolver questões, trabalhar ali, né, a questão do cérebro, lendo outros textos, para depois voltar à produção inicial. Ali seria uma possibilidade. E outro ponto, que é o que a gente comenta, já que a gente fez aquela análise, né, das cartilhas, é uma atenção maior à intervenção. Sim. Porque a intervenção chegou um momento, e aí é tão interessante, né? A intervenção seria a cereja do bolo do texto dissertativo argumentativo. Mas, na verdade, o aluno acabou mecanizando, então ele já tinha os agentes ali preparados. Na cartilha tem lá, orientando que tudo vai partir da ação. Só que o aluno não está preocupado com a ação. Ele já tem um modelo. Então, mecanizou. Essa ideia do exequível, sim, já existe o exequível, ele sabe que aquela proposta dá conta. Então, o que é que a gente tem sugerindo em sala de aula? Foco no detalhe, tenta pensar detalhe em mais de um elemento, pensa o detalhe a partir de um aposto, a partir de uma oração subordinária adjetiva, a partir do efeito do efeito. Perfeito. Então, se ele faz isso, seria aqueles pontos que provavelmente ele disse, não, eu estou bem, eu estou mais preocupado com o repertório, então eu vou decorar repertório, eu vou ter meu post-it, mas esquece daquilo que é mais estrutural, né? Então, eu acho que pegando aí o que Léo, né, já sugeriu sobre repertórios, eu acho que seria essa possibilidade do todo. E aí, mano, só para fechar, é fundamental, eu assino embaixo plenamente, 40 pontos. Quer dizer, o não revisar, quer dizer, puxa, 40, como é que você 40 pontos em medicina, na média. Aí, pronto, esse era o cálculo que eu queria que você fizesse. Quantas vezes a gente vê aluno que não entra por conta de décimos? Né? A gente tá falando de medicina, meu velho. O texto dissertativo é o divisor. Exato. Ele consegue somente... Exato. E aí não é somente, né? Porque existe todo um trabalho, mas ele consegue, com uma prova discursiva de 30 linhas, obter uma nota que, na parte de... as questões, as provas objetivas seria mais difícil. Muitas questões mais, Então veja que a redação seria, né? Querendo ou não, assim, é a mais fácil, entre aspas, de você alcançar notas muito maiores. Porque, por exemplo, a maior pontuação no ano passado em matemática foi 958 pontos. Por aí. Redação com 960, você já fez 2 pontos a mais. Exato. Na média ficou décimos a mais, mas enfim. E é muito mais difícil você, assim, gabaritar matemática do que tirar 960. Claro, 960 é um trabalho grande ao longo do ano. É muito difícil também, né? Mas é nessa proporção, né, que é interessante o aluno. O aluno obviamente, a depender do curso, já que a gente está falando do aluno à prova média, é um aluno que é estrategista. Ele tem de ter isso. Ele não pode chegar lá desconsiderando. Ele tem de pensar no papel da redação, do 960, como você sinalizou. Então ele tem de ter, né, esse olhar mais... bem mais holístico. Para fechar, eu acho que quem produziu até aqui é hora de parar e refletir. Norma culta, né? Norma competência 1. Vamos dar uma olhada aí. Repertórios. Será que eu tenho repertórios diversificados? Não precisa ser mirabolantes, inéditos, como a gente colocou. O meu projeto de texto atende, né, a muitas, essas palavras de comando, os conectivos. Será que eu tenho um bom uso, um bom domínio desses conectivos? E a intervenção tem esse cuidado que a irmã muito bem ressaltou, porque ficou mecanizado. Então eu acho que é hora de refletir
volta a insistir, dormir bem, se alimentar bem, se afastar um pouco de TikTok, de Instagram, de perfis que vão estimular apenas uma ansiedade, que é esse momento exatamente desnecessário. E eu digo mais, ninguém acertou o tema do ano passado. Não, aí eu acho que esse discurso do acertar já acabou, caiu. já caiu por terra. Não, mas pior que ainda viga muito. Não. É porque eu acho que não deve chegar no seu Instagram, então. Alguns coleguinhas daqui de outros estados, eu acertei, ninguém acertou. Ninguém acertou. Aquilo que a gente discutiu, você colocou aqui antes. A especificidade porque às vezes você dialoga do tema dificulta muito. Falar de mulher de trabalho, muita gente fala, agora trabalho de cuidado. É muito difícil. Pelo amor de Deus. Muito específico. Mas a arrogância, enfim, não, e claro, né? E a propaganda. Faz levar a achar que... Entende? Mas na verdade, não, ninguém você se esbarra no eixo ali, mas... O eixo, pois é, mas é muito geral. É como falar de cidadania. Cidadania é um eixo absolutamente comum de diversas temáticas. Em 21, eu lembro que o registro civil. Ninguém falou de registro civil, cara. E eu digo a você, eu particularmente teria muito receio de um aluno meu se deparar, sei lá, lá no Enem se deparar com uma proposta de trabalhar em sala de aula. Porque eu só imagino o quanto isso seria um gatilho para ele lembrar da nota que ele tirou. Lembrar do que ele fez. E se ele não se saiu bem na produção em sala de aula, pronto, isso já é um motivo. Aí que tá o papel de reescrever, ou se, nesse momento, você teve uma redação que foi ruim e você não reescreveu, pelo menos pesquise sobre o tema. Isso. Pelo menos... Outra dica eu fiz isso no ano que eu passei, eu pegava as minhas redações e fazia, essa redação aqui realmente não dá tempo, tá chegando muito perto, tenho algumas outras coisas para fazer, não dá para fazer um monte. Mas, essa daqui eu não consegui reescrever, vou pelo menos pesquisar o que é que eu citaria. Isso. Melhorar a redação, né? Para não ter justamente esses gatilhos que a irmã tá falando que realmente são perigosos, porque o aluno, primeira coisa que a pessoa faz na hora do primeiro dia é vou olhar a redação. Não, a sociedade, quem não está no Enem, que está fora, fica. Porque o que é a gente, né? A gente fica atualizando o tempo todo, a gente só recebe, e detalhe, a gente só recebe o fragmento. A frase temática. Então, e os textos de apoio? A gente só fica ali confabulando. É uma agonia, né? É uma agonia, mas é uma agonia que a gente parece que a adrenalina é que nos move, né? Pois é. E aí, foi de boa, não foi? Foi de boa, foi ótimo, foi excelente. Passou ligeiro. Passou ligeiro, como sempre, né, Léo? Foi legal. Todos os outros também passaram muito rápido, enfim. Agradecer, pessoal, a você que assistiu até o momento o vídeo. Peço que você se inscreva no canal, dê um like no vídeo e deixem os comentários, perguntas que a gente vai responder com a maior gratidão de todas. E é isso. Aguardamos vocês nos próximos episódios.